"Cale a boca, sua velha!" ele gritou. A voz dele, grossa e cheia de raiva, parecia fazer as paredes da minha pequena sala tremerem. Foi naquele exato momento, com o coração batendo descompassado no peito, que eu soube que a minha longa espera tinha chegado ao fim. Mas antes de mergulharmos de cabeça nesta poeira de Itapirapuã que grudou na minha vida, peço um favorzinho de coração. Se inscreva no canal. Assim como eu precisei de ajuda para que minha voz fosse ouvida, este canal precisa da sua para que mais histórias como a minha cheguem longe. É rápido, não custa nada, e ajuda mais do que você imagina. Agora sim, vamos voltar para aquele domingo que mudou tudo. "Cale a boca, sua velha!" foi o que ele gritou, cuspindo as palavras na minha cara, com os olhos pequenos e injetados faiscando de ódio. Osvaldo, meu genro, o homem que minha filha Lúcia insistia em chamar de seu companheiro. A saliva dele salpicou meu rosto, mas eu não me mexi. Fiquei ali, parada, uma estátua de 74 anos, sentindo o cheiro azedo do seu hálito de cerveja e frustração. Ele achou que eu ia abaixar a cabeça, como sempre fiz, encolher os ombros, murmurar um pedido de desculpas por um erro que não cometi e me arrastar para o meu quarto, o cômodo dos fundos que antes era o meu ateliê de costura e que agora cheirava a naftalina e silêncio. Mas naquele instante, enquanto meu coração batia que nem zabumba em dia de festa, uma calma fria tomou conta de mim. Uma calma que eu vinha cultivando há meses, regando com cada humilhação, com cada palavra áspera, com cada olhar de desprezo. Meus dedos finos e enrugados, manchados pela idade e pelo trabalho na roça, subiram discretamente até o peito. Roçaram o metal frio e trabalhado do broche de prata que eu usava preso no meu vestido de chita florido. Era uma herança da minha mãe, uma pequena flor de lírio com uma minúscula pedra de vidro no centro. Para Osvaldo, era só mais uma quinquilharia de velha. Para mim, era a minha arma secreta. Dentro daquele broche, escondido sob a presilha, um minúsculo ponto preto captava tudo. O gravador que meu neto Mateu me dera de presente, disfarçado de um simples presente de aniversário. A luzinha vermelha, miúda como a cabeça de um alfinete, estava desligada, mas o aparelho funcionava perfeitamente. Naquele momento, ele não só gravava o grito raivoso de Osvaldo, a minha respiração contida e o choro abafado de Lúcia vindo da cozinha. Ele transmitia em tempo real, através de uma conexão discreta com o celular que Mateu havia configurado para mim, para um único número, o número da delegacia especializada no atendimento ao idoso. "Você não manda em nada aqui, está me ouvindo? Nada!" Ele continuou, o rosto a centímetros do meu. "Essa casa só não caiu aos pedaços porque eu estou aqui para botar ordem. Você é um peso morto, uma inútil que só serve para gastar o dinheiro da aposentadoria com remédio. Deveria agradecer de joelhos por eu te deixar morar debaixo do meu teto." "Meu teto", ele disse. As palavras ecoaram na minha mente. A casa que meu pai construiu com as próprias mãos. O chão de cimento queimado que eu mesma aprendi a encerar. As paredes que ouviram os primeiros choros dos meus 3 filhos. As risadas, as brigas, as rezas. O teto que me abrigou quando meu marido se foi, me deixando com 3 bocas para alimentar e uma máquina de costura como única companheira. Eu o encarei. Pela primeira vez em anos, eu o encarei de verdade, sem desviar o olhar. Meus olhos, turvos pela catarata incipiente, fixaram-se nos dele, e eu não vi um homem forte. Vi um menino assustado, um fracassado que precisava diminuir uma senhora de idade para se sentir grande. E naquele momento, o medo que me paralisou por tanto tempo se transformou em outra coisa. Piedade. Uma piedade fria e cortante. "Acabou, Osvaldo?" perguntei, e minha própria voz me surpreendeu. Não era o sussurro trêmulo ao qual ele estava acostumado. Era uma voz firme, gasta pelo tempo, mas sólida como as aroeiras do cerrado. Ele recuou um passo, pego de surpresa. A confusão passou por seu rosto, substituindo a raiva por uma fração de segundo. Ele esperava lágrimas, súplicas, submissão. Não esperava uma pergunta. Não esperava calma. "O que você disse, sua..." Ele começou a rosnar, mas antes que pudesse terminar o insulto, ouvimos o som. O som inconfundível de um carro parando bruscamente em frente à minha casa. O barulho das portas se abrindo e o som de passos firmes e apressados na minha calçada de pedras. O rosto de Osvaldo empalideceu. Ele olhou da porta para mim, a compreensão lentamente se desenhando em sua expressão embotada.
Seus olhos se arregalaram e, pela primeira vez, vi medo neles. Medo de verdade. Eu não sorri. Apenas ajeitei o broche no meu vestido. A pequena flor de lírio parecia mais brilhante do que nunca. A justiça, eu descobri naquele domingo à tarde, não precisa fazer barulho. Às vezes, ela chega no silêncio de uma gravação, carregada pelas ondas do rádio, para calar a boca de quem sempre gritou alto demais. Meu nome é Honorina Lopes da Silva, mas desde que me entendo por gente, aqui neste chão vermelho de Itapirapuã, no coração de Goiás, sou apenas Rina. Quando as pessoas me olham hoje, veem uma senhora de 74 anos, de cabelos brancos amarrados num coque frouxo, a pele do rosto e dos braços um mapa de rugas desenhado pelo sol e pelo tempo. Veem o vestido de chita, as sandálias gastas e um andar um pouco manco, lembrança de uma queda boba no quintal há uns anos. O que não veem é a paisagem que carrego por dentro. Antes de Osvaldo, minha vida seguia um ritmo próprio, lento e previsível, como o rio que corta a cidade. Eu acordava com os galos, antes mesmo do sol pensar em dourar o topo dos pés de pequi. O cheiro do café coado no pano se misturava com o cheiro de terra molhada do sereno no meu quintal. A casa, essa mesma onde a humilhação aconteceu, era o meu reino. Cada objeto tem uma história. A mesa de madeira maciça na cozinha, com as marcas de faca de quando meus filhos eram pequenos e teimavam em cortar goiaba direto nela. O filtro de barro, sempre com a água fresca e com aquele gostinho de terra que nenhuma água mineral consegue imitar. As samambaias penduradas na varanda, que eu converso com elas todas as manhãs. Minha rotina era simples. Cuidava das minhas plantas, varria o quintal de terra batida, fazia o almoço, sempre um feijão bem temperado, um arroz soltinho e alguma verdura da horta. À tarde, sentava na minha velha máquina de costura Singer, de pedal, e fazia pequenos concertos para a vizinhança. Uma barra de calça aqui, um zíper acolá. Não era pelo dinheiro, que era pouco, mas pelo prazer de sentir o tecido deslizando sob meus dedos, o zumbido familiar da agulha subindo e descendo. Era uma forma de me sentir útil, de manter a mente e as mãos ocupadas. Fui criada na roça, num tempo em que a palavra do pai, e depois do marido, era lei. Casei com João, um homem bom, mas bruto, calado. O amor dele era demonstrado no prato de comida farta, na lenha cortada para o fogão, nunca em palavras ou carinhos. Ele me ensinou, sem nunca dizer, que o papel da mulher era servir e silenciar. Quando ele se foi, levado por uma pneumonia que o gado brabo não perdoou, eu me vi sozinha com 3 crianças, a Lúcia, a mais velha, e os gêmeos, Ricardo e Roberto. Trabalhei duro, costurei para fora, fiz quitandas para vender na feira, lavei roupa para as madames da cidade, criei meus filhos com o suor do meu rosto e a força das minhas costas. Os meninos cresceram e ganharam o mundo. Ricardo virou caminhoneiro, roda por esse Brasil afora. Roberto se mudou para Goiânia, trabalha num banco. Ligam de vez em quando, mandam um dinheiro no Dia das Mães, mas a vida deles é outra, distante da poeira de Itapirapuã. Lúcia foi a que ficou. Sempre foi a mais apegada, a mais medrosa. Casou-se uma vez, teve um filho, o Mateu, mas o marido a deixou por outra mais nova. Ela voltou para a minha casa, com um menino a tiracolo e o coração em pedaços. Eu a acolhi, como toda mãe faria, e por um tempo, a casa voltou a ter ares de lar. Éramos nós 3, eu, minha filha e meu neto. Mateu foi a alegria daqueles anos. Um menino curioso, inteligente, que cresceu me fazendo perguntas sobre as estrelas e consertando meu rádio velho. Quando Mateu passou no vestibular e foi estudar engenharia em São Paulo, a casa ficou silenciosa demais. Lúcia sentiu o ninho vazio, a solidão batendo na porta. E foi nessa época, nesse vácuo, que Osvaldo apareceu. Ele era o oposto de tudo que Lúcia conhecia. Falante, cheio de histórias, prometia mundos e fundos. Trabalhava como vendedor de implementos agrícolas. Viajava muito, mas dizia que Itapirapuã tinha um charme especial, que Lúcia era a mulher da vida dele. No começo, ele era a própria gentileza. Me chamava de Dona Rina, trazia pão de queijo quentinho da padaria, elogiava meu tempero, sentava-se na varanda comigo e ouvia minhas histórias, ou fingia ouvir, com um sorriso paciente no rosto. Eu,
que sempre tive um pé atrás com gente muito falante, quis acreditar, quis ver a minha filha feliz. Lúcia andava com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Ela parecia mais jovem, mais leve. Como eu poderia me opor a isso? Então, eu me calei. Ignorei a pontada de desconfiança que sentia toda vez que os olhos dele passavam rapidamente por cada canto da minha casa. Como se estivesse medindo e calculando o valor de tudo. Eu enterrei fundo a sensação de que a sombra daquele homem era grande demais, escura demais para a minha pequena e ensolarada casa. E foi assim, em silêncio, que eu abri a porta não só para a felicidade da minha filha, mas para o início do meu próprio cativeiro. Osvaldo chegou em Itapirapuã como quem chega para ficar. Ele não era da região, vinha de algum lugar do sul do país e trazia consigo um sotaque diferente e uma lábia que a nossa gente, mais simples e direta, não estava acostumada. Conheceu Lúcia na festa do peão. Minha filha, que raramente saía, foi convencida por uma amiga. Ele a viu no meio da multidão e, segundo ela me contou, com os olhos brilhando, foi amor à primeira vista. Ele era um homem de meia idade. Aparentava ter seus 50 e poucos anos. Mais alto que a média dos homens daqui, com uma barriga proeminente que ele tentava disfarçar com camisas de botão sempre bem passadas. Tinha o cabelo grisalho penteado para trás com gel e um sorriso largo, cheio de dentes muito brancos, que parecia permanentemente estampado no rosto. Era o tipo de homem que aperta a mão com firmeza, olha no olho e chama todo mundo de meu amigo. Nos primeiros meses de namoro, ele era a personificação do genro perfeito. Aos domingos, chegava para o almoço com uma garrafa de vinho ou uma sobremesa da melhor doceria da cidade vizinha. Puxava a cadeira para eu me sentar. Insistia em lavar a louça. Dizia que uma rainha como a senhora não deve se cansar. Lúcia flutuava. Ela, que sempre fora insegura, se sentia a mulher mais amada do mundo. Ele a cobria de elogios, a chamava de minha princesa. Dizia que nunca tinha conhecido alguém com um coração tão puro. Eu observava de longe. Sentada na minha cadeira de balanço na varanda, eu via os dois conversando, rindo, de mãos dadas. Havia algo na maneira como ele a olhava que me incomodava. Não era admiração, era posse, como um fazendeiro que olha para um pedaço de terra fértil que acabou de adquirir. E os elogios que ele me dirigia soavam ensaiados, ocos. As palavras eram bonitas, mas não tinham calor, não tinham verdade. Um dia, enquanto ele me ajudava na horta, ele comentou de forma casual: "Essa casa é uma beleza, dona Rina. Um terreno grande desses, bem no centro da cidade. Isso aqui vale ouro. É a casa da minha família. Tem valor de sentimento, não de dinheiro", respondi, sem tirar os olhos do pé de couve que eu estava limpando. Ele riu, uma risada curta. Claro, claro. Sentimento é importante. Mas hoje em dia, um bom dinheiro também ajuda, não é? Dá para comprar uma casa nova, moderna, sem essas goteiras todas, sem ter que se preocupar com manutenção. Eu me calei. Ele não sabia, mas a única goteira que tinha na minha casa era a da calha dos fundos, que eu mesma havia consertado com um pedaço de lata e piche na semana anterior. A mudança dele para a minha casa foi gradual, quase imperceptível. Primeiro, foi uma mala com roupas só para o fim de semana. Depois, uma caixa com pertences pessoais que ele deixou no quarto de Lúcia. Em seguida, ele começou a passar a semana inteira, com a desculpa de que o hotel da cidade era muito caro e que a rota de vendas dele agora se concentrava na nossa região. "É só até eu arrumar um lugar pra gente, meu amor", ele dizia para Lúcia, que concordava com um sorriso bobo. O lugar pra gente nunca se materializou. Em vez disso, a minha casa se tornou a casa dele. A escova de dentes dele apareceu no copo do banheiro. As botas sujas de terra dele ficaram permanentemente ao lado da porta da frente. O carro dele, uma caminhonete grande e barulhenta, ocupou o lugar na garagem onde eu costumava guardar minhas ferramentas de jardinagem. Lúcia estava nas nuvens. "Agora somos uma família de verdade, mamãe", ela me disse um dia, me abraçando na cozinha. Eu retribuí o abraço, mas por cima do ombro dela, vi Osvaldo sentado na minha poltrona, a poltrona do meu falecido marido, com os pés sobre a mesinha de centro, trocando os canais da televisão com uma expressão de tédio e impaciência. Ele nem sequer olhou na nossa direção. Naquele momento, eu senti um frio na espinha. A sombra dele já não estava apenas na varanda. Estava dentro de casa, se espalhando por todos os cômodos, e eu não tinha a menor ideia de como mandá-la embora.
A tomada de poder de Osvaldo não aconteceu com um grande golpe, mas com uma série de pequenas batalhas que eu nem percebi que estava perdendo. A primeira foi pelo controle remoto da televisão. Eu gostava de assistir a minha novela das 6, um hábito de décadas. Era meu momento de relaxar, de me transportar para outras vidas, mas Osvaldo sempre chegava nesse horário, cansado do trabalho, e dizia: "Ah, não, dona Rina, essa choradeira de novo, não. Vamos ver o jornal, ver as notícias de verdade." E sem esperar resposta, pegava o controle e mudava de canal. Lúcia, vendo meu desapontamento, tentava intervir. "Amor, deixa a mamãe ver a novela dela. O jornal passa de novo mais tarde." "Deixa nada, Lúcia. A gente tem que se manter informado. Além do mais, essas novelas só botam minhoca na cabeça das pessoas." Ele respondia com um tom de quem encerra o assunto. E Lúcia, para não criar conflito, se calava. E eu, para não ser o motivo do conflito, também me calava. Em pouco tempo, eu desisti da minha novela. Depois, veio a comida. Eu sempre cozinhei com os temperos da minha horta: coentro, cebolinha, um pouco de pimenta. Osvaldo começou a reclamar. "Essa comida é muito forte, sogrinha. Meu estômago não aguenta. Da próxima vez faz uma coisa mais leve, sem esses matos todos." E trazia para casa pacotes de tempero pronto, cubos de caldo industrializado, coisas que eu nunca usei na vida. "Use isso aqui. É mais prático e mais saboroso." Minha comida começou a perder o gosto. Perdeu o meu gosto, o gosto da minha história. Mas para manter a paz, eu cedi. Passei a cozinhar para o paladar dele. O feijão ficou insosso, a galinhada sem cor. Lúcia não parecia notar a diferença. Ou se notava, não dizia nada. Ela só queria ver Osvaldo satisfeito. O golpe mais duro foi o financeiro. Todo começo de mês, eu ia ao banco com a minha vizinha, Dona Dalva, para receber minha aposentadoria. Era pouco, um salário mínimo, mas era meu. Eu pagava a água, a luz, comprava meus remédios e o que sobrava usava para as despesas da casa e para os meus pequenos agrados, como um novelo de linha novo ou uma muda de rosa diferente. Um dia, Osvaldo me abordou na cozinha, com um monte de papéis na mão. "Sogrinha, estive pensando, a senhora já é de idade. Pegar essa fila de banco todo mês, nesse sol quente, é um perigo. E se a senhora passa mal? E se é assaltada? Deixa que eu resolvo isso para a senhora. A gente faz uma procuração, eu pego o dinheiro e trago direitinho. Eu administro as contas da casa, pago tudo. A senhora não vai precisar se preocupar com nada." O discurso era o da preocupação, do cuidado, mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam controle. "Não precisa, Osvaldo. Eu sempre fiz isso, estou acostumada." Eu disse, a voz mais fraca do que eu gostaria. "É teimosia, isso sim," ele disse, o sorriso sumindo do rosto. Ele se virou para Lúcia, que estava ouvindo tudo. "Lúcia, conversa com a sua mãe. Eu só quero ajudar. Ela não entende que o mundo lá fora está perigoso? Eu estou fazendo isso para o bem dela. Lúcia, sempre ela, foi a sua melhor arma. Mamãe, ele tem razão. É mais seguro. Deixa ele cuidar disso. A senhora já trabalhou tanto na vida, merece descansar." Descansar era a palavra que eles usavam, mas o que eu sentia era que estavam me podando, cortando minhas raízes, me tornando dependente. Mesmo assim, pressionada pelos dois, eu acabei assinando a tal procuração no cartório. No mês seguinte, pela primeira vez em mais de 20 anos, eu não fui ao banco. Osvaldo foi. Ele voltou com as contas pagas, mas não me deu um tostão. "O dinheiro já acabou, sogrinha. As coisas estão muito caras. A senhora não tem noção. Naquela tarde, precisei comprar um remédio para a pressão. Tive que pedir dinheiro a ele. Ele tirou uma nota de R$ 20 da carteira, amassada, e me entregou como se fosse uma esmola. "Vê se não gasta com besteira", ele disse. Naquele dia, eu entendi. Eu não era mais a dona da minha casa, nem do meu dinheiro, nem da minha vida. Eu era uma prisioneira, vigiada por um carcereiro que dormia no quarto ao lado e por uma cúmplice que me chamava de mãe. A conquista silenciosa estava completa. As atitudes de Osvaldo me jogavam de volta para um tempo que eu tentava esquecer. Um tempo em que minha saia era mais comprida e minhas esperanças mais curtas. O tempo do meu casamento com João. Eu era quase uma menina quando casei, cheia de sonhos que mal cabiam em mim. João era mais velho, um homem do campo, forjado pelo sol e pelo trabalho duro. Suas mãos eram grossas e calejadas,
E seu jeito de falar era tão seco quanto a terra na época da seca. João não era um homem mau. Ele nunca levantou a mão para mim, nem para os filhos, mas sua autoridade era absoluta, inquestionável. A casa funcionava sob suas regras, e o silêncio era a principal delas. Ele não gostava de conversa fiada. Jantávamos ao som dos talheres batendo nos pratos. As decisões eram dele. Onde iríamos morar, o que plantaríamos na roça, o nome dos nossos filhos. Minha opinião era um luxo que não tínhamos tempo para considerar. Lembro-me de uma vez. Eu queria muito pintar a parede da sala de amarelo. Tinha visto numa revista, uma cor alegre, de girassol. Juntei coragem por uma semana para falar com ele. João, o que você acha de a gente pintar a sala? Um amarelinho claro, para iluminar? Ele me olhou por cima do jornal, seus olhos escuros impassíveis. A parede está boa, não precisa de tinta, e amarelo suja muito. Foi só o que ele disse, e o assunto morreu ali. A parede da minha sala permaneceu branca, manchada pelo tempo, por mais 20 anos, até o dia em que ele morreu. Assim como Osvaldo, João também controlava o dinheiro. Eu vendia meus ovos de galinha caipira, minhas verduras, mas o dinheiro ia todo para a mão dele. Ele me dava o suficiente para o mercado, para comprar o básico. Se eu quisesse comprar um tecido novo para fazer um vestido para mim, precisava pedir, justificar. Vestido novo para quê? Os que você tem ainda estão bons, ele dizia. E na maioria das vezes, eu desistia. Era mais fácil não querer do que ter que pedir e ser negada. Essa submissão, essa anulação, foi algo que aprendi desde cedo. Minha mãe me ensinou. Mulher tem que ser paciente, minha filha. Tem que saber a hora de falar, e principalmente, a hora de calar. A paz dentro de casa vale mais que a nossa razão. E eu acreditei nisso. Acreditei que para ser uma boa esposa, uma boa mãe, eu precisava ser invisível, maleável, sem vontades próprias. O que me doía agora era ver o mesmo padrão se repetindo, mas de uma forma muito mais cruel. João, com toda a sua dureza, era um homem honesto. Ele trabalhava de sol a sol para nos sustentar. Sua autoridade vinha de um lugar de responsabilidade, de um modelo de família que ele conhecia e replicava. A autoridade de Osvaldo, por outro lado, era parasitária. Ele não construía nada. Ele apenas tomava. Tomava a minha casa, o meu dinheiro, a minha paz. Ele não queria uma parceira. Como João, no fundo, queria a sua maneira. Ele queria servos. E o pior era ver Lúcia. Minha filha, que eu criei para ser diferente, para ter a voz que eu não tive, estava repetindo a minha história. Ela andava na ponta dos pés dentro da própria casa. Ou melhor, da minha casa. Media as palavras. Pesava cada gesto para não desagradar Osvaldo. Se ele chegava de cara amarrada, o ambiente todo ficava tenso. Lúcia corria para lhe servir, perguntando se ele queria isso ou aquilo, com um sorriso ansioso no rosto, desesperada por uma migalha de aprovação. Ela se tornou uma especialista em apaziguar, em colocar panos quentes. Se Osvaldo era grosso comigo, ela vinha depois no meu quarto e dizia: "Não liga, mamãe. Ele está estressado com o trabalho. Ele tem um bom coração, a senhora sabe." Não, eu não sabia. O que eu sabia é que o eco do meu passado estava gritando no meu presente. A mesma sensação de impotência, a mesma atmosfera de repressão, mas havia uma diferença. Com João, eu era jovem, tinha filhos para criar, um futuro pela frente. Agora eu era uma velha. O que eu tinha a perder? Foi essa pergunta que começou a brotar, tímida, no solo seco da minha resignação. E eu ainda não tinha a resposta para ela. Em Itapirapuã, a vida de todo mundo é um pouco de todo mundo. As casas não têm muros altos. As janelas ficam abertas para o vento e para os olhares curiosos. Minha vizinha da direita, Dona Dalva, era a personificação da sabedoria e da bisbilhotice da cidade. Viúva como eu, ela passava a maior parte do dia sentada na varanda dela, tricotando, com os olhos atentos a cada movimento da rua. Antes de Osvaldo, Dalva e eu éramos confidentes. Tomávamos café juntas quase toda a tarde. Ela me contava as novidades da cidade, quem casou, quem morreu, quem comprou carro novo. Eu contava das minhas saudades dos meus filhos, das minhas dores nas juntas. Era uma amizade construída no silêncio compartilhado e nas conversas jogadas fora. Quando Osvaldo se mudou, nossas tardes de café foram se tornando raras. Ele não gostava de visitas que não se mancam. Se Dalva estava na minha varanda quando ele chegava,
Ele a cumprimentava com um boa tarde seco e entrava, batendo a porta. A mensagem era clara. Dalva, que não era boba, entendia. Ela começou a vir menos, e nossas conversas se tornaram mais curtas, mais superficiais, sempre com um olho na porta, com medo que ele aparecesse. Mas os olhos dela continuavam atentos. Eu via, da minha janela da cozinha, ela me observando varrer o quintal, estender a roupa. Seu olhar não era mais de cumplicidade, era de preocupação. Um dia, nos encontramos no portão, quando eu fui pegar a correspondência. "Rena, você está bem?" Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Você parece mais magra, mais calada." Eu forcei um sorriso. "Estou bem, Dalva. É a idade que não perdoa." Ela não se convenceu. Seus olhos pequenos e vivos me estudaram. "Não é a idade, não. É aquele homem. O jeito que ele fala com você, Rena. Eu escuto daqui. Grita. Dá ordem. Isso não está certo." Meu coração apertou. Eu queria desabafar, contar tudo. Contar do dinheiro, da novela, da comida sem gosto. Mas o medo e a vergonha me travaram. Vergonha da minha filha. Vergonha de mim mesma por permitir aquilo. É o jeito dele, Dalva. Ele é assim, estourado, mas é um bom homem. Cuida bem da Lúcia. Menti. Dalva balançou a cabeça, descrente. Cuidar bem não é fazer a mulher e a sogra andarem pisando em ovos. Cuidado, Rena. Homem que grita por qualquer coisa, uma hora acha motivo para coisa pior. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Seu Joffre, o dono da venda na esquina, também notou a mudança. Eu costumava ir lá quase todos os dias, comprar um pão, um pedaço de queijo, 2 dedos de prosa. Ele sempre me fiava quando o dinheiro da aposentadoria atrasava 1 ou 2 dias. Depois de Osvaldo, minhas idas à venda se tornaram raras. Era ele quem fazia as compras grandes no supermercado. E quando eu precisava de algo, tinha que pedir o dinheiro a ele. Uma vez, precisei de fermento para um bolo. Pedi o dinheiro a Osvaldo. Ele me deu 2 moedas com má vontade. Fui à venda de seu Jufre. Sumiu, dona Rina. Pensei que tinha se mudado. Ele disse sorrindo por trás do balcão. Que nada, seu Jufre. É a correria. Desconversei. É o seu genro, né? O homem é importante. Só anda naquela caminhonete pra cima e pra baixo. Outro dia ele esteve aqui, comprou uma caixa de cerveja. Pagou com uma nota de 100. Nem esperou o troco. Disse pra eu ficar pra mim pela simpatia. Ele contou, com uma ponta de ironia. Eu senti meu rosto queimar. Ele esbanjava dinheiro na rua, para construir sua imagem de homem generoso e bem-sucedido, enquanto em casa, contava as moedas que me dava para comprar fermento. A percepção da vizinhança era dúbia. Para alguns, como seu Joffre, Osvaldo era um sujeito bacana pra frente. Para outros, mais observadores como Dona Dalva, ele era um tirano doméstico. E eu estava no meio, vivendo a verdade que só as paredes da minha casa conheciam. Em público, Osvaldo era outro homem. Na missa de domingo, ele me oferecia o braço para subir os degraus da igreja. Na feira, carregava as sacolas de Lúcia. Ele construiu uma fachada de bom moço, de genro dedicado, que cuidava da sogra idosa e da companheira. Ninguém imaginava que, assim que a porta de casa se fechava, o ator saía de cena e o diretor cruel assumia o comando. E essa duplicidade tornava meu isolamento ainda mais profundo. Quem acreditaria em mim, uma velha que, aos olhos de muitos, deveria ser grata por ter um homem cuidando de tudo? O dinheiro, ou a falta dele, se tornou a corrente mais pesada que Osvaldo me impôs. Antes, minha pequena aposentadoria era a garantia da minha independência. Era a prova de que, mesmo na velhice, eu era dona do meu nariz. Podia não ser muito, mas era o fruto de anos de trabalho. E com ele, eu tinha o poder de decidir. Decidir se compraria um corte de carne melhor, se daria um presente de aniversário para Dona Dalva, se guardaria um trocado para uma emergência. Com a procuração na mão dele, esse poder se desfez. Eu me tornei uma pedinte dentro da minha própria casa. Toda necessidade minha, por menor que fosse, passava pelo crivo dele. Osvaldo, meu remédio para a pressão acabou, eu dizia, com a caixinha vazia na mão. Ele suspirava, como se eu estivesse pedindo um favor absurdo. De novo, Rena, esse remédio não dura nada. A senhora anda tomando direito ou está desperdiçando? Ele abria a carteira, tirava o dinheiro contado e me entregava. Toma, e peça para o farmacêutico o genérico mais barato que tiver. A humilhação de ter que justificar a compra de um remédio essencial
era uma ferida que se abria todo mês. Eu, que nunca devi nada a ninguém, que sempre paguei minhas contas em dia, agora dependia da boa ou má vontade dele para cuidar da minha própria saúde. A situação se agravou quando minha velha máquina de costura quebrou. A correia de couro arrebentou. Uma peça simples de trocar. Fui até ele, que estava assistindo futebol na sala, com os pés em cima da mesinha. Osvaldo, preciso de um dinheiro para consertar a máquina de costura. Ele nem tirou os olhos da televisão. Consertar para quê? Essa velharia já deu o que tinha que dar. A senhora nem pega mais costura para fazer. Mas eu gosto de costurar. Me distrai. É só a correia, não deve ser caro. Insisti. Não temos dinheiro para gastar com os seus passatempos, Rina. A prioridade é a comida, as contas. Deixa essa tralha quieta aí no canto, ele disse, aumentando o volume da TV. Naquela noite, eu fui até o meu antigo ateliê. Olhei para a minha Singer, silenciosa e inútil. Acariciei sua madeira escura, o ferro frio do pedal. Aquela máquina era minha companheira, minha fonte de renda e de sanidade por tantos anos. Vê-la parada, quebrada, por causa de um capricho dele, foi como se uma parte de mim também tivesse se quebrado. Chorei em silêncio, abraçada à máquina, para que ninguém me ouvisse. Lúcia, por sua vez, vivia numa bolha financeira criada por ele. Osvaldo dava a ela um dinheiro para a casa, mas controlava cada centavo. Ela tinha que prestar contas de tudo. Se gastava um pouco a mais no mercado, ele reclamava. Você não sabe economizar, Lúcia. Joga dinheiro fora com besteira. Ele a convenceu a largar o emprego de meio período que ela tinha na papelaria da cidade. Minha mulher não precisa trabalhar. Eu cuido de tudo. Seu lugar é em casa, cuidando de mim e da sua mãe. O que parecia um gesto de cavalheirismo era, na verdade, mais um elo na corrente da dependência. Sem seu próprio dinheiro, Lúcia ficou completamente à mercê dele. Eu via o desespero silencioso da minha filha. Via quando ela olhava uma vitrine com um vestido que gostava e suspirava, sabendo que não podia comprar. Via quando ela remendava uma sandália velha em vez de pedir dinheiro a ele para uma nova. Ela estava presa, assim como eu. Mas a prisão dela era adoçada com falsas promessas de amor e cuidado, o que a tornava, talvez, ainda mais difícil de escapar. A dinâmica da casa mudou completamente. Nós duas nos tornamos funcionárias não remuneradas de uma empresa cujo único sócio era Osvaldo. Ele era o provedor, o chefe, o dono de tudo. E nós, as subordinadas que deviam gratidão e obediência. A comida na mesa, o teto sobre nossas cabeças, tudo vinha dele. Ou, pelo menos, era isso que ele fazia questão de nos lembrar todos os dias, esquecendo convenientemente que a casa era minha, e o dinheiro da minha aposentadoria pagava boa parte das despesas que ele dizia cobrir. A corrente da dependência era invisível, mas nos apertava o pescoço todos os dias, nos sufocando lentamente. A chegada de Mateu para as férias de julho foi como abrir uma janela numa sala fechada há muito tempo. Meu neto, agora um rapaz de 20 anos, cursando engenharia, chegou de São Paulo mais alto, mais magro, com uma barba rala no rosto e um olhar mais sério, mas com o mesmo carinho de sempre nos olhos quando me viu. Vó Rina, ele disse, me dando um abraço que quase quebrou meus ossos. Que saudade desse cheirinho de bolo de fubá. Eu o apertei forte, sentindo as lágrimas vindo aos olhos. A presença dele na casa era um alívio, uma lufada de ar fresco na atmosfera pesada que tinha se instalado. Osvaldo, claro, tentou impressionar o rapaz da capital, fez questão de mostrar a caminhonete nova, falou sobre seus negócios, sobre os grandes contratos que estava fechando. Tratava Mateu com uma camaradagem forçada, chamando-o de campeão, garotão. Mateu era educado, mas reservado. Ele não era mais o menino que se encantava com histórias de pescador. Ele era um observador, e eu via seus olhos atentos registrando tudo. A maneira como Osvaldo interrompia Lúcia quando ela falava. O jeito como ele me pedia para buscar um copo d'água, sem um por favor ou obrigado. O controle absoluto que ele tinha sobre a televisão e sobre os assuntos da casa. Na primeira noite, durante o jantar, Mateu elogiou a comida. Nossa, mãe, esse frango está uma delícia. Mas, vó, cadê aquele seu temperinho especial? Aquela pimentinha da horta? Eu senti meu rosto corar. Antes que eu pudesse responder, Osvaldo interveio. Sua avó não pode mais com pimenta, campeão. A idade, sabe como é. O médico proibiu. Era uma mentira deslavada. Eu amava pimenta, e minha pressão estava controlada. Mateu me olhou.
e eu desviei o olhar para o meu prato. Ele não disse mais nada, mas eu vi a semente da desconfiança sendo plantada. Nos dias seguintes, ele tentou conversar comigo a sós, mas Osvaldo parecia estar em todos os lugares. Se eu ia para a varanda, ele aparecia para ler o jornal. Se eu ia para o quintal cuidar das plantas, ele ia junto para fumar um cigarro. Ele estava me vigiando. Finalmente, numa tarde em que Osvaldo saiu para resolver uns negócios, Mateu me encontrou no meu antigo ateliê. Eu estava sentada em frente à minha máquina de costura quebrada, apenas olhando para ela. Vó, por que a senhora não costura mais? Ele perguntou, sentando-se num banquinho ao meu lado. A máquina quebrou, meu filho. E por que não conserta? Eu posso levar na cidade, ver o que precisa. Não precisa, querido. Não tenho mais vista para isso. Menti. Mateu suspirou. Ele pegou minhas mãos entre as suas. Vó, o que está acontecendo aqui? A senhora não é assim. Está quieta, triste. A mamãe também. Anda pisando em ovos. Esse cara, o Osvaldo, ele fez alguma coisa? As lágrimas que eu segurei por tanto tempo vieram de uma vez. Eu contei tudo. Da novela ao dinheiro da aposentadoria. Da comida sem gosto à máquina de costura quebrada. Falei baixo, com medo que Osvaldo pudesse voltar a qualquer momento. Mateu ouviu tudo em silêncio, o rosto se fechando numa máscara de raiva contida. Ele não me interrompeu, apenas apertava minhas mãos, me dando força para continuar. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para um ponto fixo na parede. Eu vi a mente do meu neto, a mente de um futuro engenheiro, trabalhando, calculando, buscando uma solução. Vó, ele disse finalmente, a voz firme, a gente vai tirar esse homem daqui. Mas não pode ser na força, nem na briga. Tem que ser do jeito certo, do jeito que ele não possa negar, que ele não possa se fazer de vítima. A gente precisa de provas. Provas? Que tipo de provas, meu filho? Ele me olhou e seus olhos tinham uma determinação que me assustou e me deu esperança ao mesmo tempo. Vó, eu vou te dar um presente. Um presente que vai devolver a sua voz. Eu não entendi o que ele quis dizer naquele momento, mas a visita de Mateu, a minha lufada de ar fresco, tinha se tornado algo mais. Tinha se tornado o vento que começa a soprar antes da tempestade. No dia seguinte, Mateu me chamou no quarto dele. Ele trancou a porta, um gesto que me deixou ainda mais nervosa. Tirou da mochila uma caixinha pequena como as de joias. Vó, isso é pra senhora, ele disse, me entregando a caixa. Eu abri com os dedos trêmulos. Dentro, sobre um veludo preto, estava um objeto minúsculo, preto e retangular, menor que uma caixa de fósforos. Tinha um único botão e uma pequena lente. O que é isso, meu filho? Perguntei confusa. É um gravador de áudio, vó. Daqueles que os repórteres usam. A qualidade do som é muito boa. Ele também tem uma função que eu posso ativar pelo meu celular, para transmitir o áudio em tempo real. É tecnologia de espionagem, praticamente. Ele disse, com um meio sorriso. Meu coração gelou. Espionagem? Mateu, isso é perigoso. E se ele descobre? Ele não vai descobrir. É muito discreto. A senhora pode deixar no bolso do avental, por exemplo. O importante é a gente conseguir gravar ele sendo ele mesmo, dizendo as coisas que ele diz para a senhora quando ninguém está olhando. As ameaças, as humilhações. A ideia me aterrorizou. Eu, Honorina, uma mulher que passou a vida fugindo de conflitos, agora teria que provocar um, ou pelo menos estar preparada para registrar um. Parecia algo de filme, não da minha vida em Itapirapuã. Eu não sei se consigo, Mateu. Eu tenho medo, confessei. Eu sei que tem, vó. Mas pense no que a senhora me disse ontem. Pense na sua casa, no seu dinheiro, na sua paz. Esse medo que a senhora sente agora é o medo de lutar. O medo que a senhora sente todos os dias é o medo de viver subjugada. Qual é pior? As palavras dele me atingiram em cheio. Ele tinha razão. O medo já era meu companheiro diário. Talvez estivesse na hora de usar esse medo como combustível, em vez de deixar que ele me afogasse. Mateu me ensinou a usar o aparelho. O único botão servia para ligar e desligar a gravação. 3 segundos pressionado e uma luzinha verde piscava discretamente, indicando que estava gravando. Mais 3 segundos, e a luz piscava em vermelho e se apagava. Ele também me mostrou como a função de transmissão funcionava e me garantiu que só ele teria acesso. A senhora não precisa fazer nada agora, vó. Fique com ele, se acostume com a ideia, espere o momento certo. A gente tem tempo. Eu fico aqui mais 2 semanas, ele disse, tentando me tranquilizar.
Naquela noite, eu não consegui dormir. O pequeno gravador estava na gaveta da minha cômoda, mas eu sentia como se ele estivesse queimando, pulsando. A semente da coragem plantada por Mateu estava ali, mas era uma semente frágil, que precisava de um solo de muita raiva e um pingo de esperança para germinar. Nos dias que se seguiram, eu carreguei o gravador comigo, no bolso do avental, desligado. Era só um teste, para ver se eu me acostumava com o peso, com o segredo. Toda vez que Osvaldo levantava a voz, minha mão ia instintivamente para o bolso. Meus dedos roçavam o plástico frio do aparelho, mas a coragem me faltava. O medo de ser descoberta, das consequências, era maior. Mateu não me pressionava, apenas me olhava, de vez em quando, com um olhar que dizia: eu estou aqui com a senhora. E essa presença silenciosa me fortalecia. Lúcia notou a cumplicidade entre mim e o neto. O que vocês tanto cochicham, hein? Ela perguntou um dia, tentando parecer bem-humorada. Mateu, não vá colocar ideias na cabeça da sua avó. Ela já é teimosa por natureza. Estou só ouvindo as histórias dela, mãe. Coisa que a senhora não faz há muito tempo. Ele respondeu, com uma ponta de acusação na voz. Lúcia se encolheu e não tocou mais no assunto. A semente ainda estava debaixo da terra, mas eu sentia suas raízes começando a se mexer, a procurar um caminho para a luz. Faltava a chuva certa, uma tempestade, talvez. E eu não sabia, mas ela estava mais perto do que eu imaginava. A tempestade veio numa quarta-feira cinzenta. Chovia fino desde a madrugada. Uma chuva triste que deixava tudo úmido e melancólico. Osvaldo não tinha saído para trabalhar por causa do mau tempo e seu humor estava pior que o céu lá fora. Ele andava pela casa como um animal enjaulado, resmungando, reclamando de tudo. A umidade atacava sua sinusite. O café não estava quente o suficiente. O cachorro do vizinho não parava de latir. Eu tentava ficar invisível, no meu canto, remendando uma toalha de prato à mão. Lúcia, coitada, se desdobrava para agradá-lo, mas nada parecia funcionar. A gota d'água, o evento que fez a semente da coragem finalmente romper a terra, não foi um grito, nem uma ofensa direta a mim. Foi algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais cruel. No canto da sala, sobre uma pequena estante, eu mantinha meus poucos tesouros. Algumas fotos antigas dos meus filhos pequenos, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e uma caixinha de música, de madeira escura, que foi do meu falecido marido. Era a única lembrança delicada que eu tinha dele. Ele a comprou numa de suas raras viagens à Goiânia e me deu sem jeito, sem dizer uma palavra. Dentro, uma bailarina rodopiava ao som de uma valsa suave. Meus filhos adoravam, e eu aguardava com um carinho imenso. Osvaldo estava passando pela sala impaciente quando esbarrou na estante. A caixinha de música caiu no chão. O som da madeira se partindo foi agudo, doloroso. Eu me levantei num pulo. "Minha caixinha!" exclamei, correndo até ela. A tampa estava rachada, e a bailarina, com uma das pernas quebradas, jazia imóvel. A música não tocava mais. "Ora, que porcaria velha!" "Estava na hora de quebrar mesmo", Osvaldo disse, sem um pingo de remorso. Ele nem se abaixou para olhar. "Você quebrou", eu sussurrei, pegando os pedaços com as mãos trêmulas. As lágrimas embaçaram minha visão. Lúcia veio correndo da cozinha. "O que aconteceu?" "Sua mãe e as tralhas dela." Botei a mão e o troço se desfez. "Coisa de má qualidade", ele disse, dando de ombros. "Era do meu pai", Lúcia disse, a voz embargada, olhando para mim. "E daí? Já morreu, já foi. Chega de ficar guardando tranqueira de defunto. Essa casa parece um museu de coisa velha. Você, sua mãe, os móveis, tudo velho." Ele cuspiu as palavras. Foi nesse momento. A ofensa não era mais só a mim. Era a minha história, a memória do meu marido, ao pai da minha filha. Ele não tinha apenas quebrado um objeto. Ele tinha cuspido no meu passado, nos meus sentimentos, em tudo que eu considerava sagrado. Eu olhei para ele. O desprezo em seu rosto era tão evidente, tão puro, que algo dentro de mim se rompeu. Não era mais medo que eu sentia. Era raiva. Uma raiva fria, límpida, que clareou minha mente e firmou minhas mãos. Juntei os cacos da minha caixinha de música e fui para o meu quarto. Não chorei mais. Coloquei os pedaços sobre a cômoda, como se estivesse velando um corpo. Então, abri a gaveta e peguei o gravador. Sentei na cama e fiquei olhando para o pequeno objeto preto. Pensei em tudo. Nas novelas perdidas,
Na comida sem sabor, no dinheiro humilhante, na máquina de costura silenciosa. E agora, na minha caixinha de música partida. Eram pequenas coisas, pequenos cacos de uma vida que ele estava sistematicamente quebrando. Mateu estava certo. Chega de viver subjugada. Eu me levantei e fui até o pequeno espelho manchado na parede. Olhei para o meu reflexo. Vi a velha cansada, a mulher silenciada. Mas por trás dela, eu comecei a ver outra pessoa. Uma mulher que sobreviveu à viuvez, que criou 3 filhos sozinha, que enfrentou a pobreza e a solidão. Uma mulher forte, uma aroeira do cerrado, que pode até vergar com o vento forte, mas não quebra. Pressionei o botão do gravador por 3 segundos. A luzinha verde piscou uma vez e se apagou. O aparelho estava ligado, ouvindo. Coloquei-o no bolso do meu avental e voltei para a sala, onde Osvaldo ainda resmungava. A chuva lá fora tinha engrossado. Era uma tempestade. E outra, silenciosa, estava prestes a começar dentro de mim. Com o gravador no bolso, eu me sentia ao mesmo tempo poderosa e aterrorizada. O pequeno aparelho era um segredo pesado. Eu andava pela casa consciente de cada movimento, com medo que ele caísse, que fizesse algum barulho, que Osvaldo de alguma forma o descobrisse. O problema do bolso do avental é que era muito óbvio. Além disso, o som ficava abafado pelo tecido. Eu precisava de um lugar melhor, mais perto da fonte do som, a boca de Osvaldo, mas que fosse completamente insuspeito. Passei dias pensando, onde eu poderia esconder aquele pequeno retângulo preto? No meu sutiã? Desconfortável e estranho. No coque do meu cabelo? Poderia cair. Foi então que meus olhos pousaram na minha caixinha de joias, sobre a cômoda. Dentro, ao lado das minhas poucas peças de bijuteria, estava ele, o broche de lírio da minha mãe. Era uma peça antiga, de prata um pouco escurecida pelo tempo, maior que uma moeda. Tinha um fecho de alfinete forte na parte de trás. Virei-o e analisei. Havia um pequeno espaço oco entre o fecho e o corpo do broche. Com cuidado, usando uma pinça de sobrancelha, eu consegui encaixar o gravador ali. A presilha do alfinete o segurava firme. Ficou perfeito. Quando eu prendesse o broche na gola do meu vestido, o microfone ficaria exposto, virado para cima, pronto para captar qualquer som. E ninguém jamais desconfiaria de um broche de velha. Era o esconderijo ideal. Sentindo-me uma espiã de filme, comecei a ensaiar. Todas as noites, depois que todos iam dormir, eu me trancava no meu quarto. Ligava o gravador escondido no broche e praticava. Andava pelo quarto, falava em voz baixa, tossia para depois ouvir a gravação e testar a qualidade. Meu nome é Honorina Lopes da Silva. Hoje é dia, eu sussurrava para o broche. Depois, ouvia a gravação usando os fones de ouvido minúsculos que Mateu me deixou. A minha voz saía clara, nítida. O teste foi um sucesso. O próximo passo era aprender a ligá-lo discretamente. Eu não podia ficar olhando para o peito e apertando um botão por 3 segundos. Pratiquei o movimento de ajeitar a gola do vestido, e nesse gesto casual, usar o polegar para pressionar o botão escondido por baixo do tecido. No começo, eu era desajeitada. Demorava muito. Mas com a repetição, o movimento se tornou natural, quase inconsciente. Ajeitar o broche, pressionar, segurar, soltar. Mateu me ligava toda noite de São Paulo, usando o pretexto de saber se eu estava bem. E aí, vó? Alguma novidade? Ele perguntava. Estou ensaiando, meu filho. O broche funciona que é uma beleza. Eu respondia em código. Ótimo, vó. Mas lembre-se, não se arrisque. Não provoque. Apenas espere. Ele vai te dar o motivo. Ele sempre dá. O conselho de Mateu era sábio. Eu não podia forçar uma briga. Tinha que ser natural. A gravação precisava capturar a crueldade espontânea dele, o abuso do dia a dia. Comecei a usar o broche todos os dias. Lúcia até comentou. Que bonito, mamãe. A senhora nunca mais tinha usado o broche da vovó. Deu vontade. Respondi simplesmente. Osvaldo nem notou. Para ele, era apenas mais um detalhe na minha figura de velha. A tensão dentro de mim era imensa. Eu vivia num estado de alerta constante, esperando o momento certo. Cada vez que Osvaldo entrava em casa, meu coração acelerava. Cada vez que ele erguia a voz, minha mão se preparava para ir ao peito. Eu estava caçando, mas ao mesmo tempo, me sentia como a isca. Era um jogo de nervos perigoso. Eu me sentia dividida. Uma parte de mim queria que ele me desse o motivo logo, para acabar com aquela angústia.
Outra parte rezava para que ele fosse gentil, para que eu não precisasse usar o que estava escondido no meu peito. Eu ainda tinha a esperança, por menor que fosse, de que as coisas pudessem mudar sem a necessidade de uma explosão. Mas era uma esperança boba, eu sabia. A natureza de Osvaldo era como a do escorpião da fábula. Ele ia picar. Era só uma questão de tempo. E eu, a velha rã, tinha que estar pronta para não afundar com ele. Eu tinha que estar pronta para gravar. A primeira oportunidade real apareceu numa sexta-feira à noite. Osvaldo chegou em casa mais tarde do que o normal, cheirando a cachaça. Seus olhos estavam vidrados e ele tropeçava nos móveis. Lúcia tentou ajudá-lo a se sentar. "Onde você estava, amor?" "Fiquei preocupada", ela disse com a voz mansa. "Não te interessa onde eu estava. Eu sou homem. Não te devo satisfação", ele rosnou, empurrando a mão dela. Meu sangue gelou. Era a hora. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça. Minha mão voou para o broche. Com o coração na boca, ajeitei a gola e pressionei o botão. A cena se desenrolava na sala, a poucos metros de mim. "Não fala assim comigo, Osvaldo", Lúcia pediu, a voz já embargada. "Falo como eu quiser. Você e essa sua mãe acham o quê? Que eu sou banco? Que eu sou burro de carga? Eu trabalho o dia todo, aguento o sapo de chefe para chegar em casa e ter que olhar para a cara azeda de vocês duas." Ele estava no auge da sua arrogância. As palavras saíam sujas, pesadas. Perfeito. Eu me encolhi no canto da cozinha, fingindo estar assustada. Mas por dentro, uma parte de mim sentia uma estranha euforia. Eu estava conseguindo. Estava registrando o verdadeiro Osvaldo. Ele continuou por mais uns 5 minutos, xingando o trabalho, o governo, a vida. Despejou suas frustrações em cima de Lúcia, que apenas chorava em silêncio. Ele me lançou um olhar de desprezo. "E você aí, velha coroca, parada, feita uma assombração? Por que não some daqui?" Eu não respondi. Apenas o encarei, deixando o gravador fazer seu trabalho. Satisfeito com a própria tirania, ele se levantou, foi para o quarto e bateu a porta com força. Esperei o silêncio reinar na casa. Lúcia foi para o seu quarto, soluçando. Quando tive certeza de que estava sozinha, corri para o meu quarto e desliguei o gravador. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia acertar o botão. Conectei os fones de ouvido. Meu coração batia forte de expectativa. Apertei o play e o que eu ouvi foi um chiado, um ruído de fundo, como o de uma rádio fora de estação. Podia-se ouvir, muito ao longe, a voz de Osvaldo, distorcida e incompreensível. E a minha respiração, alta e ofegante, soava como um vendaval no microfone. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Desespero. Olhei para o broche e entendi. Na pressa, na cozinha, eu devo ter esbarrado o avental na frente do microfone. O tecido abafou todo o som. A gravação era inútil. Um fracasso total. Sentei na cama, desolada. Tive a chance perfeita e a desperdicei. A frustração era tão grande que tive vontade de jogar o pequeno aparelho na parede. Senti-me uma idiota. O que eu estava pensando? Que uma velha como eu poderia ser uma espiã? Era ridículo. A coragem que eu havia construído com tanto custo desmoronou. Talvez fosse um sinal para eu desistir, para aceitar o meu destino. Talvez Dona Dalva estivesse errada. Talvez a paz, mesmo uma paz podre e silenciosa, fosse melhor do que a guerra. Naquela noite, eu guardei o broche na gaveta. Não tive coragem de contar a Mateu sobre o meu fracasso. Eu estava exausta daquela tensão, daquela esperança que doía. Por alguns dias, eu voltei a ser a Rina de antes. Calada, submissa, invisível. A falsa partida tinha me custado caro. Tinha me roubado a recém-descoberta vontade de lutar. Os dias que se seguiram à minha tentativa frustrada foram cinzentos. Eu havia guardado o broche, e com ele, a minha esperança. Voltei a me arrastar pela casa, a baixar a cabeça para Osvaldo, a engolir as humilhações com o nó de sempre na garganta. Lúcia, alheia ao meu plano secreto e ao meu fracasso, parecia aliviada com a minha passividade. Para ela, a ausência de conflito era sinônimo de paz. Eu estava imersa em dúvidas. Será que eu estava errada em querer revirar as coisas? Osvaldo, apesar de tudo, colocava comida na mesa. Lúcia, mesmo infeliz, tinha um companheiro. E se eu levasse meu plano adiante e tudo desse errado? E se a polícia não acreditasse em mim? E se Osvaldo se voltasse contra Lúcia? Eu poderia destruir a vida da minha própria filha. O peso dessa responsabilidade me esmagava. Numa tarde,
Sentada na varanda, sentindo o sol esquentar meus ossos cansados, vi Dona Dalva acenando do portão dela. Fazia tempo que não conversávamos direito. Fiz um sinal para que ela entrasse. Ela veio com seu andar vagaroso e sentou-se na cadeira de balanço ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som dos pássaros. Você desistiu, não foi, Rina? Ela disse de repente, sem rodeios, sem tirar os olhos do seu tricô. A pergunta me pegou de surpresa. Desistir de quê, Dalva? De viver. Você está só existindo, respirando, comendo, dormindo, mas viver, que é bom, você não está mais. As palavras dela, diretas e certeiras, abriram uma fresta na minha redoma de resignação. Às vezes é o que nos resta, murmurei. Dalva parou de tricotar e me olhou nos olhos. Bobagem. Eu conheço você desde que você era uma moça de tranças. Você enfrentou a seca, a viuvez, a pobreza. Criou 3 filhos com uma mão na frente e outra atrás. A Honorina que eu conheço não se entrega assim. Aquele homem, ele está te matando aos poucos, Rina. E o pior veneno é aquele que a gente aceita tomar todo dia. Eu não respondi. Apenas senti as lágrimas encherem meus olhos. Eu sei que você tem medo pela Lúcia. Ela continuou, como se lesse meus pensamentos. Mas que vida é essa que ela está levando? Uma vida de medo, de mentira. Às vezes, para salvar alguém de um poço, a gente precisa sacudir a corda com força, mesmo que a pessoa se assuste. Ficar segurando a corda com a pessoa parada lá no fundo não ajuda em nada. Só cansa os braços da gente. A metáfora dela era simples e poderosa. Eu estava segurando a corda, com medo de balançar o barco, enquanto minha filha e eu afundávamos juntas. Eu não sei o que fazer, Dalva. Me sinto tão velha, tão sem forças, confessei, a voz embargada. Velha? Ela riu, uma risada rouca e gostosa. Rina, a gente não tem mais idade para ter medo de fazer o que é certo. O que eles podem fazer conosco? Nos mandar para um asilo? Pelo menos lá tem baile na sexta-feira. A piada dela me arrancou um sorriso. O primeiro em muitos dias. Conversamos por mais 1 hora. Ela não me perguntou qual era o meu plano. Não me pediu detalhes. Apenas me deu o que eu mais precisava. A validação dos meus sentimentos e a lembrança de quem eu era. Quando Dalva foi embora, eu me senti diferente. A conversa com ela foi como adubar a terra seca da minha alma. A dúvida ainda estava lá, mas não me paralisava mais. Era uma dúvida saudável, a cautela de quem sabe que está prestes a dar um passo importante. Naquela noite, eu tirei o broche da gaveta. Limpei a prata com um paninho macio até que ela brilhasse. A pequena flor de lírio parecia sorrir para mim. Eu o prendi no vestido que usaria no dia seguinte. Dona Dalva tinha razão. Eu não era uma mulher de desistir. Eu era Honorina Lopes da Silva. E estava na hora de todo mundo naquela casa, inclusive eu, se lembrar disso. A minha força não estava nos meus braços, mas na minha história. E ninguém, nem mesmo Osvaldo, tinha o direito de apagar isso. A dúvida se transformou em determinação. Eu tentaria de novo, e de novo, até conseguir. Com a determinação renovada, eu sabia que não podia mais agir sozinha. O fracasso da primeira gravação me mostrou que a minha boa vontade não era suficiente. Eu precisava de orientação, de alguém que soubesse como transformar uma gravação amadora em uma prova legal. Mateu, de São Paulo, me ajudou no primeiro passo. Ele pesquisou e me passou o número de telefone da delegacia especializada no atendimento ao idoso em Goiânia. Eles têm um programa que atende às cidades do interior, vó. Liga pra lá, explica a situação, peça ajuda. A simples ideia de ligar para a polícia me dava calafrios. A vida inteira, polícia, era uma palavra associada a problema, a confusão. Mas a imagem da minha caixinha de música quebrada e as palavras de Dona Dalva me deram a força necessária. Esperei por uma manhã em que Osvaldo e Lúcia saíram para ir ao supermercado na cidade vizinha. A casa estava silenciosa, exceto pelas batidas do meu próprio coração. Fui até o velho telefone de disco que ficava na sala, o papel com o número amassado na minha mão suada. Disquei os números lentamente, um por um, com o dedo trêmulo. Chamou 3 vezes. Uma voz feminina, calma e profissional, atendeu. Delegacia do Idoso, bom dia. Eu quase desliguei. Minha garganta secou. Alô? Quem fala? A voz insistiu. Bom dia. Gaguejei. Meu nome é Honorina. Eu preciso de uma informação. Pois não, dona Honorina. Em que posso ajudar? E então, eu desatei a falar. Contei tudo.
Desde a chegada de Osvaldo até as humilhações diárias, o controle do dinheiro, a violência psicológica, eu falava baixo, com medo que os vizinhos ouvissem, mas as palavras saíam com uma urgência que eu não conseguia controlar. A mulher do outro lado da linha não me interrompeu, apenas ouviu. Deixou que eu esvaziasse o meu coração de anos de angústia. Quando terminei, eu estava chorando. Dona Honorina, a senhora foi muito corajosa em ligar, a mulher disse, a voz ainda mais gentil. Meu nome é Inspetora Sofia. O que esse homem está fazendo com a senhora é crime. Chama-se violência patrimonial e psicológica e está previsto no Estatuto do Idoso. Ouvir aquilo, ouvir que a minha dor tinha um nome, que era um crime, foi uma validação imensa. Eu não estava louca. Não estava exagerando. O que eu posso fazer? Perguntei. A senhora mencionou um gravador. Isso é excelente. Uma gravação de áudio, se bem feita, pode servir como prova. Mas precisamos que ela seja clara, inequívoca. Contei a ela sobre o meu plano com o broche. Ela achou a ideia engenhosa. Certo, dona Honorina. Vamos fazer o seguinte. A partir de agora, a senhora terá meu número de celular direto. O gravador do seu neto tem a função de transmitir em tempo real, correto? Sim, respondi, surpresa por ela saber tanto de tecnologia. Perfeito. Nós vamos agendar uma operação, por assim dizer. No dia que a senhora escolher, quando sentir que ele está prestes a explodir, a senhora não vai apenas gravar. A senhora vai ligar a transmissão para o meu número. Uma equipe nossa, a paisana, estará em Itapirapuã, aguardando o seu sinal. Quando ouvirmos o abuso acontecendo, agiremos em flagrante. Meu queixo caiu. Era mais sério, mais real do que eu jamais imaginei. Uma equipe da polícia vindo de Goiânia por minha causa. Não é perigoso? E a minha filha? Perguntei, o medo voltando. Nossa abordagem será discreta, mas firme. A prioridade é a sua segurança e a da sua filha. O flagrante é a melhor maneira de garantir que ele seja responsabilizado sem que haja margem para ele distorcer a história. Ele não poderá dizer que a senhora o provocou, ou que a gravação foi editada. Nós seremos testemunhas auditivas, em tempo real. A inspetora Sofia me passou todas as instruções. Como ativar a transmissão? Que tipo de situação configuraria o flagrante? E, o mais importante, me deu a certeza de que eu não estava sozinha. Ela me disse para esperar o momento certo. Um dia em que a casa estivesse mais calma, para que a chegada deles não causasse um alvoroço na vizinhança. Um domingo à tarde, ela sugeriu. Seria ideal. Quando desliguei o telefone, eu estava tremendo, mas era um tremor diferente. Não era só de medo, era de adrenalina, de esperança. Eu não era mais uma velha solitária lutando no escuro. Eu tinha aliados, tinha um plano. A voz do outro lado da linha, a voz calma e segura da inspetora Sofia, tinha se tornado a minha âncora. Agora, só me restava esperar a maré certa para zarpar. Eu escolhi o domingo seguinte. Era o dia da final de um campeonato de futebol importante. E eu sabia que Osvaldo passaria a tarde em casa, grudado na televisão. Domingos de futebol eram sempre dias de tensão. Se o time dele ganhava, ele ficava eufórico e insuportável. Se perdia, ficava furioso e perigoso. De qualquer forma, era um barril de pólvora emocional. Liguei para a tia inspetora Sofia na sexta-feira e confirmei o plano. Domingo à tarde, dona Honorina. Estaremos a postos. A senhora só precisa nos dar o sinal quando achar que é a hora. Lembre-se, não se coloque em risco. Deixe que ele se enforque com as próprias palavras. O sábado foi um dia estranhamente calmo. Osvaldo estava de bom humor, assobiando pela casa, ansioso pelo jogo. Lúcia, aliviada, preparou os petiscos que ele gostava para a hora da partida. Eu observei a cena com o coração apertado. Minha filha, servindo seu próprio algoz, sem saber que o castelo de cartas em que vivia estava prestes a desabar. Senti uma pontada de culpa. Estava fazendo aquilo por ela, mas também contra uma parte dela, a parte que escolheu viver naquela ilusão. Passei o dia ocupada com tarefas simples, para manter a mente longe do turbilhão de emoções. Lavei roupa, podei as roseiras, fiz um bolo de fubá. Cada gesto era uma despedida daquela rotina, daquela vida de submissão. A cada peça de roupa que eu estendia no varal, eu sentia que estava colocando minha antiga vida para secar ao sol, pronta para ser guardada. Naquela noite, mal dormi. Revirei na cama, repassando o plano na minha cabeça 1 milhão de vezes. Eu tinha que estar calma, tinha que parecer natural.
O broche já estava preso no meu melhor vestido, um de chita azul com florzinhas brancas. Ele parecia pesado, carregado com o peso do futuro. No domingo de manhã, acordei antes de todo mundo. Fiz o café, como sempre. Sentei na varanda e vi o sol nascer, tingindo o céu de laranja e rosa. Itapirapuã despertava lentamente. Ouvi o sino da igreja chamando para a primeira missa. Rezei em silêncio. Pedi força, coragem e, acima de tudo, proteção para Lúcia. O almoço foi tenso. Osvaldo mal comeu, ansioso pelo início do jogo. Ele já tinha bebido 2 cervejas. Lúcia tentava puxar assunto, mas ele só respondia com monossílabos, os olhos fixos na televisão. Eu comi pouco. Meu estômago estava embrulhado. Às 2 da tarde, a partida começou. Osvaldo se acomodou na poltrona, com uma bacia de torresmo e outra garrafa de cerveja ao lado. Lúcia se sentou no sofá, fingindo interesse. Eu me retirei para a cozinha, com a desculpa de lavar a louça. Era a minha posição estratégica. Da pia, eu tinha uma visão clara da sala, mas não estava diretamente no campo de visão dele. O tempo se arrastava. O primeiro tempo do jogo foi morno, sem gols. Osvaldo resmungava, xingava o juiz, o técnico, os jogadores, mas nada que justificasse o meu sinal. Eu esperava. Meu coração batia no ritmo do relógio da parede, um tic-tac torturante. O celular que Mateu me dera, configurado e escondido na gaveta de panos de prato, vibrou uma vez. Uma mensagem da inspetora Sofia. Estamos posicionados, aguardando seu comando, dona Honorina. Respirei fundo. A calmaria estava acabando. Eu sentia no ar, na eletricidade da sala, no jeito que Osvaldo se mexia na poltrona. A tempestade estava se formando, e eu estava no olho do furacão, com um pequeno broche de lírio como único escudo. O segundo tempo do jogo começou, e com ele, o declínio do time de Osvaldo. Um gol sofrido aos 10 minutos, um pênalti perdido aos 30. A cada lance, a fúria dele aumentava. Ele gritava com a televisão, socava o braço da poltrona. A cerveja já fazia efeito, soltando seus freios, que já eram poucos. Lúcia, percebendo o perigo, tentou se levantar. Vou fazer um café, amor. Senta aí! Ele berrou, sem tirar os olhos da tela. Não me atrapalha! Ela obedeceu, encolhida no canto do sofá. O apito final do juiz selou a derrota. Silêncio. Um silêncio pesado, ameaçador, que preencheu a sala. Osvaldo ficou parado, olhando para a tela escura, o rosto vermelho, a respiração ofegante. Eu, na cozinha, senti que era a hora. Com a mão disfarçadamente coberta por um pano de prato, peguei o celular na gaveta. Disquei o número de Mateu, que ativaria a transmissão para a polícia. O telefone chamou uma vez e ele atendeu mudo, como combinado. O sinal estava dado. Minha mão foi ao peito. Ajeitei o broche. Pressionei o botão. 3 segundos que pareceram uma eternidade. Eu estava ao vivo. Lentamente saí da cozinha, secando uma xícara que já estava seca. Meu plano era passar por ele e ir para o meu quarto, em silêncio. Mas eu sabia que ele não me deixaria passar. Ele precisava de um alvo. Onde pensa que vai? Ele disse, a voz baixa e rouca, sem se virar para mim. Para o meu quarto, Osvaldo. Estou cansada. Ele se levantou de repente, virando-se para mim. Seus olhos estavam injetados. Cansada? Cansada de quê? De não fazer nada o dia todo? De viver às minhas custas? Eu não vivo às suas custas. Esta casa é minha, eu disse, a voz firme, como a inspetora Sofia me orientou. Não mostre medo, apenas a verdade. Essa frase foi a faísca. Sua? Ele riu, um som horrível. Essa espelunca caindo aos pedaços? Você não manda em nada aqui. Eu que pago as contas, eu que coloco comida nessa mesa. Você devia me agradecer todos os dias por não te jogar num asilo. Lúcia se levantou. Osvaldo, por favor, para com isso. Não fala assim com a mamãe. Você cala a boca também. Ele se virou para ela, sempre defendendo essa velha inútil. É por isso que a gente não vai para frente, com um peso morto desses amarrado no nosso pé. Ele voltou sua atenção para mim. Deu um passo na minha direção, o dedo em riste. Eu me mantive firme, o coração martelando contra as costelas, mas o rosto sereno. Eu pensava na inspetora Sofia, em Mateu, em Dona Dalva. Eu não estava sozinha. Você é o problema. Você com esse seu ar de santa, de coitadinha. Mas eu sei quem você é.
Uma velha manipuladora e aproveitadora. A partir de hoje, as coisas vão mudar aqui. Você vai me obedecer, está me ouvindo? Eu o encarei em silêncio. Meu silêncio o enfureceu ainda mais. Ele precisava da minha submissão, do meu medo, para se alimentar. E eu não estava lhe dando isso. Foi então que ele avançou mais um passo, o rosto a centímetros do meu, a sala inteira impregnada com seu cheiro de álcool e raiva. E ele gritou, a frase que selaria seu destino, a frase que eu esperei meses para ouvir, armada com nada além de um broche e uma vida inteira de silêncios acumulados. Calhe a boca, sua velha! A voz dele ecoou pela casa, mas desta vez não ecoou no vazio. Ecoou através de um microfone escondido, viajou pelas ondas de rádio, chegou a um carro discreto parado a 2 quadras dali e entrou nos ouvidos atentos da lei. Naquele exato momento, eu não senti medo, senti paz, a paz de quem cumpre uma missão. Eu sabia que, lá fora, o som de um carro já estava se aproximando. E era o som da minha libertação. Assim que as palavras de Osvaldo morreram no ar, ouvimos o barulho. Um carro parando em frente à casa, as portas se abrindo, passos firmes e rápidos na calçada. Não era o som apressado de uma emergência, mas a cadência calma e determinada da autoridade. O rosto de Osvaldo, ainda contorcido de raiva, se transformou. A confusão tomou conta de sua expressão. Ele olhou da porta para mim e, pela primeira vez, pareceu notar o broche no meu peito, o meu olhar inabalável. Uma terrível compreensão começou a clarear em sua mente embriagada. As batidas na porta foram firmes, não agressivas. 3 toques. Lúcia, paralisada perto do sofá, olhou para mim, os olhos arregalados de pânico e interrogação. Eu apenas fiz um leve aceno com a cabeça, como quem diz, pode abrir. Hesitante, ela caminhou até a porta e girou a maçaneta. 2 homens e uma mulher entraram. Estavam vestidos com roupas comuns, não usavam farda, mas a postura, o olhar, a forma como se moveram pela sala, não deixavam dúvidas. A mulher, de cabelos presos num rabo de cavalo e olhar inteligente, se adiantou. Boa tarde, eu sou a inspetora Sofia. Viemos atender a um chamado. Ela olhou diretamente para Osvaldo, que havia recuado alguns passos, pálido como cera. O senhor é Osvaldo Pereira? Sou. Mas o que está acontecendo? Ele gaguejou, a arrogância evaporando, dando lugar a um medo infantil. Estamos aqui em resposta a uma denúncia de violência doméstica e abuso contra a pessoa idosa, que acabamos de testemunhar em tempo real, disse Sofia, a voz calma, mas cortante como vidro. Osvaldo olhou para mim, os olhos cheios de ódio e traição. Foi você... sua... Eu pediria ao senhor para manter a calma e nos acompanhar, disse um dos policiais, um homem alto e forte, se posicionando ao lado de Osvaldo. Lúcia finalmente pareceu entender. O rosto dela se desfez em uma máscara de horror e negação. Não, não pode ser. Mamãe, o que a senhora fez? A acusação na voz dela me doeu mais do que qualquer grito de Osvaldo. Eu fiz o que precisava ser feito, minha filha. Por mim. E por você. Respondi, a voz cansada. Osvaldo tentou resistir. Vocês não podem fazer isso. Isso é um absurdo. É a palavra dessa velha maluca contra a minha. Eu não fiz nada. Nós temos a gravação de tudo que foi dito nesta sala nos últimos 10 minutos, Sr. Pereira. Ameaças, injúrias, tudo devidamente registrado e testemunhado, informou a inspetora Sofia, com uma paciência glacial. Foi o golpe final. O corpo de Osvaldo amoleceu, a luta se esvaindo dele. Ele pareceu encolher, murchar diante dos nossos olhos. O homem grande e barulhento se transformou num sujeito flácido e derrotado. Enquanto um dos policiais o conduzia para fora, a inspetora Sofia se aproximou de mim. A senhora está bem, dona Honorina? Eu assenti, incapaz de falar. A adrenalina que me sustentou por toda a tarde começou a se dissipar, deixando para trás um cansaço profundo, de corpo e alma. Lúcia caiu no sofá, o rosto entre as mãos, soluçando convulsivamente. Era um choro de dor, de vergonha, de confusão. A bolha em que ela vivia tinha estourado de forma brutal. Sofia se sentou ao lado dela. Eu sei que é um choque, senhora, mas sua mãe fez a coisa certa. Ninguém merece viver sob o tipo de abuso que ouvimos aqui. Eu me aproximei e toquei o ombro da minha filha. Ela se encolheu. Por que, mamãe? Por que não falou comigo? A gente podia ter resolvido, ela disse entre os soluços.
Nós não podíamos, Lúcia. Você não via, e eu não tinha mais voz para te fazer ouvir, eu disse, suavemente. O carro da polícia partiu, levando Osvaldo e o barulho da minha casa com ele. Um silêncio profundo se instalou. Não era o silêncio opressor de antes, cheio de medo e palavras não ditas. Era um silêncio novo, vasto, um pouco assustador, mas cheio de possibilidades. O silêncio que vem depois que a tempestade passa e o ar fica limpo. Naquele silêncio, minha filha e eu teríamos que aprender a nos encontrar de novo. Os dias que se seguiram à partida de Osvaldo foram os mais difíceis. A casa, livre de sua presença opressora, parecia grande e vazia. Mas o vazio mais palpável era o que se instalara entre mim e Lúcia. Ela mal falava comigo. Andava pela casa como uma alma penada, os olhos sempre vermelhos de chorar. Limpava os móveis, cozinhava, cumpria as tarefas domésticas no piloto automático. Havia uma barreira de ressentimento e dor entre nós. Na cabeça dela eu a tinha traído, tinha destruído sua família, a tinha exposto a uma vergonha pública. Eu lhe dei espaço. Sabia que ela precisava processar o turbilhão de emoções. A perda do companheiro que ela achava que amava, a humilhação de ter sido enganada, a culpa por não ter enxergado o que estava bem na sua frente. Uma noite, eu a encontrei na cozinha, sentada no escuro, olhando pela janela. A luz da lua iluminava seu rosto molhado de lágrimas. Sentei-me à mesa, em frente a ela. "Até quando vamos ficar assim, minha filha?" perguntei, a voz suave. "Eu não sei, mãe. Eu não sei de mais nada", ela respondeu, sem me olhar. "Eu me sinto tão burra, tão cega. Como eu não vi? Como eu deixei ele fazer tudo aquilo com a senhora? Comigo? Você não foi burra, Lúcia. Você queria ser feliz. E ele era um bom mentiroso. Ele te deu um sonho, e você se agarrou a ele. Não é crime querer ser amada, mas eu deixei ele te humilhar. Eu ouvia, fingia que não era nada. Eu dizia para a senhora ter paciência. Eu fui cúmplice, mãe. Eu tenho tanta vergonha. O medo nos faz cúmplices de muitas coisas, filha. Você tinha medo de perdê-lo, de ficar sozinha de novo. E eu tinha medo por você. Nós duas estávamos com medo, cada uma do seu jeito. Finalmente ela me olhou. Nos seus olhos eu não vi mais raiva, apenas uma dor profunda. "O que vai ser da gente agora, mãe?" "Agora", eu disse, pegando a mão dela sobre a mesa. "A gente vai reconstruir. Primeiro a nossa casa, depois a nós mesmas." Foi o começo. A conversa foi longa, dolorosa. Colocamos para fora anos de silêncios, de mágoas, de medos. Ela chorou muito, e eu também. Foi uma limpeza, uma faxina na alma. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. A primeira coisa que fiz foi ir com Lúcia até a cidade e comprar uma correia nova para a minha máquina de costura. Eu mesma a instalei. O som familiar da Singer funcionando de novo foi a trilha sonora do nosso recomeço. Lúcia, por sua vez, ligou para a antiga chefe na papelaria e perguntou se a vaga ainda estava aberta. Estava. Ela voltou a trabalhar na semana seguinte. Vê-la sair de casa de manhã, com um propósito, com seu próprio dinheiro no bolso no fim do mês, foi uma alegria indescritível. Começamos a fazer pequenas mudanças na casa. Pintamos a parede da sala de um amarelo claro, alegre, a cor de girassol que eu sonhei por tantos anos. Tiramos a poltrona funda e pesada onde Osvaldo sentava e a substituímos por 2 cadeiras de vime, mais leves, mais convidativas. Dona Dalva voltou a tomar café comigo na varanda todas as tardes. A vizinhança, depois do choque inicial, me olhava com um novo respeito. Eu não era mais a coitadinha da Rina. Eu era a dona Honorina. A reconstrução foi lenta, tijolo por tijolo. Havia dias de tristeza, de recaídas, mas pela primeira vez em muito tempo, estávamos construindo algo nosso. As ruínas do que Osvaldo deixou para trás se tornaram a fundação de um novo lar. Um lar governado não mais pelo medo e pela opressão, mas pelo respeito mútuo, pela conversa e pelo som de uma velha máquina de costura que tinha voltado a trabalhar. A liberdade, eu descobri, tem cheiro. Cheiro de terra molhada, de café fresco sem pressa, de lavanda florescendo no jardim. Com Osvaldo fora de casa e a harmonia com Lúcia se restabelecendo, eu senti uma urgência em trazer vida de volta, não só para dentro de casa, mas para fora também. Meu jardim, que eu havia negligenciado, tornou-se meu projeto, minha terapia. O mato tinha crescido,
As roseiras estavam sem podar, a horta era um emaranhado de ervas daninhas. Com uma energia que eu não sentia há anos, coloquei meu chapéu de palha, calcei minhas botinas velhas e pus as mãos na terra. Lúcia, nos fins de semana, se juntou a mim. No começo, ela estava hesitante, com medo de errar. Eu não tenho o seu dedo verde, mãe. Ninguém nasce com dedo verde, filha. A gente aprende a ouvir a terra, a entender o tempo de cada planta, eu lhe dizia. E assim, juntas, nós capinamos, adubamos, plantamos. Trouxemos de volta o coentro, a cebolinha, a pimenta. Plantei novas mudas de rosas, de 11 horas, de manacás. Cada flor que brotava, cada folha nova que nascia, parecia um pequeno milagre, um símbolo da nossa própria renovação. O quintal voltou a ser o coração da casa. Colocamos uma pequena mesa de ferro debaixo da mangueira, e era ali que tomávamos nosso café da manhã nos domingos. O som das nossas risadas se misturava ao canto dos passarinhos que voltaram a fazer ninhos na árvore. Minha vida social também floresceu. Voltei a frequentar o grupo de artesanato da igreja, a ir à feira de sábado não só para comprar, mas para conversar. Reencontrei amigas que eu não via há anos. Contava a minha história, sem vergonha, sem drama, apenas como um fato, e descobri que muitas delas também carregavam seus próprios silêncios, suas próprias dores. Minha coragem inspirou outras. Um dia, seu Joffre da venda me parou na rua. Dona Honorina, a senhora está diferente. Mas, moça, eu ri. É a alegria, seu Joffre. É um bom adubo para a alma. A liberdade também estava nas pequenas coisas, em poder assistir à minha novela das 6, com o volume que eu quisesse, em poder cozinhar com os meus temperos, sentindo o cheiro da minha comida de verdade enchendo a casa, em poder ir ao banco, com a minha própria caderneta na mão, e administrar o meu dinheiro por pouco que fosse. Cada uma dessas pequenas ações era uma reafirmação da minha autonomia, da minha dignidade. Mateu me ligava sempre. Ele se sentia orgulhoso, mas eu sempre lhe dizia: você não me deu a coragem, meu neto. Você só me deu a ferramenta. A coragem já estava aqui, enterrada. Só precisava de alguém que me lembrasse onde cavar. Lúcia também estava se transformando. O trabalho a fez mais confiante. Ela fez novas amizades. Começou a sair com as colegas de vez em quando. O sorriso em seu rosto era mais frequente, mais genuíno. Ela ainda tinha suas cicatrizes, mas estava aprendendo a viver com elas, não mais como uma vítima, mas como uma sobrevivente. O processo legal contra Osvaldo correu na justiça. Fui chamada para depor uma vez. Fui calma, de cabeça erguida. Contei a minha verdade. Ele foi condenado a prestar serviços comunitários e a manter uma ordem de restrição, não podendo chegar perto de mim ou da minha casa. Nunca mais o vi. Ele se tornou uma memória distante, uma sombra que o sol do meu novo jardim havia dissipado. Eu aprendi que a liberdade não é a ausência de problemas, é a capacidade de enfrentá-los. É ter voz, ter escolha. É poder cuidar do seu próprio jardim, literal e metaforicamente, e decidir quais flores você quer que cresçam nele. E o meu jardim, finalmente, estava mais florido do que nunca. Hoje estou aqui, sentada na minha cadeira de balanço na varanda. O sol do fim de tarde pinta o céu de um tom alaranjado suave, e uma brisa fresca balança as folhas das minhas samambaias. O cheiro de bolo de fubá assando vem da cozinha, onde Lúcia está preparando o nosso café. O som da máquina de costura está em silêncio por hoje. Já terminei a encomenda da semana. A vida voltou ao seu ritmo, mas é uma melodia diferente, mais afinada, mais serena. No meu peito, preso ao vestido, está o broche de lírio da minha mãe. A prata brilha, polida pelo tempo e pelo cuidado. Ele não carrega mais nenhum segredo, nenhuma tecnologia. É apenas um broche agora, uma lembrança de uma batalha vencida. Mas para mim, ele sempre será um símbolo de que até o objeto mais delicado pode esconder uma força imensa. Às vezes, me pego pensando em tudo o que aconteceu. Não sinto raiva de Osvaldo. Sinto uma espécie de pena triste, pena de um homem tão pequeno por dentro que precisava esmagar os outros para se sentir grande. Também não sinto vergonha do tempo em que me calei. Aquele silêncio foi a minha forma de sobreviver, de proteger minha filha, de juntar forças. Cada um tem seu tempo de despertar, e o meu chegou aos 74 anos. Antes tarde do que nunca. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele, e aprendi que a nossa voz, por mais que tentem abafá-la, nunca morre.
Ela fica ali, guardada, esperando a hora certa de ser usada. A minha esperou décadas, mas quando saiu, saiu com a força de um trovão. Lúcia aparece na porta com uma bandeja, 2 xícaras de café e 2 fatias generosas de bolo. Ela sorri para mim, um sorriso que alcança os olhos. O céu está lindo hoje, mãe, ela diz, sentando-se ao meu lado. Está mesmo, minha filha. Lindo e em paz, respondo. Ficamos ali, em silêncio, mas é um silêncio bom, um silêncio de cumplicidade, de amor que foi quebrado e remendado, e que por isso mesmo se tornou mais forte. A história que eu vivi não é só minha, é a história de tantas outras mulheres, de tantas outras pessoas idosas, que são silenciadas todos os dias, dentro de suas próprias casas, pessoas que, como eu, acham que já é tarde demais, que não tem mais força, mas nunca é tarde. A força não está na juventude do corpo, mas na resiliência do espírito. E é por isso que decidi contar tudo isso, para que a minha voz, que demorou tanto para se libertar, possa ecoar e, quem sabe, ajudar outras pessoas a encontrarem a sua. Se a minha história, a de uma velha que resolveu desatar o nó da garganta, te tocou de alguma forma, deixe seu like, seu comentário, me conte o que sentiu. E se ainda não fez, se inscreva no canal. Cada inscrição é como uma flor a mais no meu jardim, um sinal de que novas histórias podem florescer e que mais vozes podem ser ouvidas. E acreditem, sempre há mais histórias para contar. Obrigada por me ouvirem.